Boa tarde, pessoal. Com imensa alegria e satisfação que nós temos mais uma edição dos nossos webinários do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Passo Fundo. Hoje é com imensa alegria, né, que nós recebemos o egresso da primeira turma, colega e amigo Juliano Cavalcante, que desenvolveu um trabalho sobre minha orientação, ainda lá na primeira turma, né? Já vamos conversar com ele. Mas antes, quero deixar o convite para que visitem a página do nosso programa, onde nós temos o lançamento do edital de seleção para 2021, mestrado e doutorado profissional, com novidades para esse próximo ano. Então, já deixo o convite, né, para visitar a página e para conhecer o nosso programa. Juliano, muita alegria, né, que te recebo aqui nesta tarde de quinta-feira, para a gente conversar um pouco e compartilhar, né, com os colegas a tua pesquisa e o teu produto educacional. Certo, Cleci, muito obrigado pelo convite. Eu estava conversando agora, desde 2014, aí, com a ideia da dissertação, e com certeza o mestrado faz uma diferença enorme na nossa formação, e que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Eu convido até os colegas mesmo para acessarem essa nossa página aí, porque foi muito importante para mim. E obrigado mesmo por todos os colegas pelo convite. Que bom, né? Obrigado por ter oportunizado essa orientação e essa aprendizagem contigo aí. Então, o teu trabalho, que tinha como título e que depois se estendeu também ao teu produto educacional, né, que trata das unidades de ensino potencialmente significativas para o estudo do sistema respiratório humano, né, no ensino fundamental 2. Então, eu quero começar, assim, Juliano, pedindo para te dizer, né, quem é o Juliano e se apresentar um pouquinho para que nossos ouvintes aí possam saber, né, de onde nós falamos, né? Isso aí, Cleci, olha, sabe que às vezes a gente vai olhar esse tempo e a gente lembra de muita coisa boa, né? Eu agora há pouco, saí do integrado, mas eu trabalhei 17 anos lá, tanto no técnico em informática, como radiologia e matemática, e também complementação. Então, com habilitação, né, em física, fiz uma especialização em física, um mestrado em ensino de ciências e matemática, no caso. Também terminei uma pós há pouco de gestão e orientação educacional. E trabalhei por muito tempo na engenharia, né, no ensino superior, mais ou menos uns 11 anos, com a graduação, né, nas engenharias e na licenciatura. E atualmente eu me encontro lá no município, que é onde surgiu toda essa nossa ideia e busca, né, pelo mestrado em 2013, que eu estou lá desde 2013 há 7 anos, trabalhando com matemática. Então, a minha formação é basicamente essa aí. Eu tive um outro mestrado que eu comecei na engenharia, mas aí acabei não terminando, mas a minha formação ela segue essa linha de matemática e física, sempre com as nossas atividades experimentais, né, que assim, lá... Isso é verdade. Desde a graduação, né, sempre lidando com essas atividades experimentais. Então, aproveitando assim, essa tua fala aí, conta um pouquinho para o pessoal o que tu desenvolveu no teu mestrado, assim. Pois é, sabe que tudo foi um desencadeando várias situações, né? Então, por exemplo, eu entrar lá no município, a gente começa a conversar com os colegas e começa a entender que existe uma carência, uma busca, né, uma necessidade de atividades para os alunos, para mudar a questão do cenário que se encontra, e as dúvidas e angústias que os professores têm. E eu também me encontrei nesse contexto, e pensei, vamos começar a trabalhar alguma coisa nesse sentido. E aí surgiu essa oportunidade, e eu busquei através da teoria de aprendizagem significativa, né, a minha dissertação, teve conheci através, né, do mestrado, e também a unidade de ensino potencialmente significativa do Moreira. E aí, o que aconteceu? Conversando com os colegas, a gente conseguiu perceber que o ensino da ciência, especificamente, a gente podia acrescentar essas atividades. E aí surgiu a ideia da dissertação.
né, de trabalhar algo mais amplo, algo mais significativo, como a própria teoria diz, e para que todo mundo ganhe com isso, né, tanto os alunos quanto os professores. E a teoria da aprendizagem significativa, ela caiu muito bem, porque ela traz essa questão de aproveitar aquilo que o aluno conhece, né. Então, surgiu a partir disso, né, foram aquelas nossas angústias, e era uma turma de 8º ano, era uma coisa nova para mim, né, as ciências e para os colegas também, a gente discutiu isso, e foi atrás, e claro, com a orientação, né, a tua orientação, todo o trabalho lá dos colegas, até mandar um abraço para todos os colegas da turma lá, e os professores, né, o Adriano também, que hoje, se eu pensar assim, o que a gente estudou lá e o que a gente tem hoje para trabalhar, é uma ferramenta muito robusta, né, ela traz muitos elementos, muitas coisas interessantes. Principalmente no que se diz respeito a mudar um pouco o cenário, sabe? Tanto para a vontade que o professor tem de dar a aula, porque aquilo que a gente construiu ficou, de uma certa forma, de pronto uso, né? Quer dizer, hoje qualquer pessoa pode acessar, né? Eu construí um produto educacional, um blog, né? Inclusive, hoje eu estava revendo, né? Esses tempos, mudei um pouco os links. Tu não vai acreditar, 111 mil visualizações. Essa semana foram 25 visualizações e nos últimos 30 dias foram 65 visualizações. Claro, o tempo, né? A gente, se pegar aí 2016, que foi quando eu defendi, já estava rodando, é bastante, mas se tu pensar onde a gente tinha iniciado, que era resolver um problema lá do 8º ano, com os colegas da turma, e acessarem mais de 111 mil pessoas, isso para mim já foi além do que a gente imaginava, né? Então, essa foi o grande, a nossa grande batalha, assim, vamos correr atrás de alguma coisa que traga essa conversa diferente para os alunos, sabe? Foi nesse sentido. Olha, bem importante isso que tu traz, né, Juliano? 2 aspectos, assim, bem importantes. Primeiro é, assim, que no programa o foco está no desenvolvimento do produto, né? Tu fez toda a dissertação, como a academia requer, trabalho investigativo, mas tu focou no produto, e o produto, ele foi um blog, né, trazendo essa sequência didática, que é uma web, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, mas trouxe essa sequência didática, e teve 111 mil visualizações, quer dizer, pessoas que foram lá olhar, se servir deste trabalho, né, não fica aquele trabalho que a gente tem muita preocupação na academia, né, que é engavetado, né, que ninguém mais olha, quer dizer, teve todo esse acesso, né, que coisa maravilhosa isso, né. Muito bom. Não, isso é um presente, realmente. E por falar nisso, né, você fez um trabalho baseado numa perspectiva teórica, né? Nós fizemos um curso de mestrado, sim, enfim, precisamos ter esse respaldo teórico, né? Você escolheu a teoria da aprendizagem significativa, né? Isso. Me fala um pouquinho assim, o que te ancorou aí para escolher ela como teu... Aí que tá. Então, a gente começa a parar e pensar, bom, existem N teorias de aprendizagem, né? A gente, depois, dentro do mestrado, a gente vê que é muito mais do que a gente imagina. Mas a significativa, especificamente, ela tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela parte daquilo que o aluno já sabe, né? E a gente queria, então, estruturar, né, uma sequência didática, né, dentro do trabalho do mestrado, que para desenvolver esse conteúdo, né? E essa teoria de aprendizagem ela foi escolhida porque ela dá essa voz para o aluno. Né? Ele tem a voz, ele tem a vez de dizer, olha, professor, o sistema respiratório, meu pai já teve problema de asma, sabe? Aquilo já fica algo que é significativo para ele, porque no contexto dele, no cotidiano, ele consegue trocar ideia com os professores que, teoricamente, são aqueles que sabem sobre o assunto. Então, quando ele se coloca nessa posição, a coisa já muda. Outra coisa da teoria é que o aluno vai aprender aquilo que ele gosta, que ele tem interesse. Então, se a gente muda esse olhar e ele começa a entender que também faz parte do cotidiano dele, o engajamento fica diferente, né? Então, isso está dentro da teoria. O aluno vai aprender aquilo que ele né, interessa. Outra coisa, o Marco Antônio Moreira, ele fez, através dessa fundamentação, né, da teoria da aprendizagem significativa, desenvolveu também essa WEPS, né? Então, o que a gente fez? Pegou esses pressupostos da teoria da aprendizagem significativa,
unido à unidade de ensino potencialmente significativa da UEPS, do Moreira, que foi em 2011, né? E construiu essa sequência didática, que são 12 encontros, né? Esses encontros, eles têm, inicialmente, é dado uma apresentação do trabalho, né? O que vai ser desenvolvido com os alunos, porque chega lá na sala e diz o EPS, eles vão ficar, né? A gente, na parte da academia, a gente tem o que está sendo feito, mas eles, então, e assim a gente vai desenvolvendo. Aí fomos vendo o que eles já conheciam sobre o assunto, que é a parte de teoria significativa e da UEPS junto. Aí vem a questão do conhecimento prévio, né? Uma situação problema, aí já surge a questão de organizador prévio, e a gente trabalhou com muitas coisas, né? A teoria, na verdade, a UEPS em si, esses elementos que ele nos dá para fazer os 12 encontros, né? Um outro item que nos fez escolher, junto com os colegas também, os professores, foi a questão de avaliar a própria ferramenta. Então, não tinha apenas uma prova, você também avaliava o processo. Eu acho que isso falta, às vezes. A gente chega até a prova, às vezes, né? Que assim, faz a prova e tal, os alunos vão recuperar, não. E essa UEPS, ela é mais robusta nesse sentido. E ela também tem a questão da situação, problema, ter níveis de complexidade que vão mudando. Então, a gente começou falando de, né, sistema respiratório, como é que funcionava, os alunos disseram o que eles pensaram, e quando a gente viu na última aula, a gente estava falando de gases, né, que compõem a respiração, se tem o oxigênio, como é que é o gás carbônico, que é alvéolos pulmonares. Então, eu comecei, né, me sentir faceiro já de achar que aquele começo já dava um bom conteúdo, porque eles começaram a se identificar, e quando a gente termina e avalia, a gente vê que vai além, né? E a gente vê que o nosso trabalho fica mesmo mais reconhecido por eles se integram melhor. Então, e essa sequência didática, ela está disponível, né, nesse blog, né, tá tudo lá, da UEPS que eu fiz, junto com a tua orientação e, né, com o trabalho dos colegas, porque os colegas também comentaram bastante na escola, né, como é que ia ser, os alunos também trocaram essa ideia, então foi bem importante isso. E tem atividade experimental, tem microtexto, tem vídeo, tem animação, tem simulação. Agora eu troquei alguns vídeos que está no blog também, que um dos canais tinha caído, sabe? O vídeo lá e virou um canal do YouTube, eu arrumei. Então, assim, ó, a pessoa que quiser, por exemplo, pegar, como eu disse, desde um desenho simples lá do 6º ano lá, até a troca de gases, tá bem tranquilo lá. Mas na atividade, como era o 8º ano, a gente tinha que ser restrito, né, para não ficar muito amplo para eles desenvolver, né? E então foi bem interessante essa parte, sabe, Cleci, de saber. E até depois de um tempo, eu até te confesso que eu nem te contei isso, eu encontrei uma aluna depois de um tempo e brinquei com ela. Me diz quais são os caminhos do ar, né? Porque ela tinha feito parte daquilo ali. E ela me disse e acertou de não. Então, depois disso, eu digo, se não for significativo aí, não fica mais. Foi bem interessante. Que legal. Tu sabe que, assim, lembrando da maneira que tu organizou a sequência, assim, que eu achei muito legal, muito envolveu os alunos ativamente, né? Que é o que a gente busca, né? Então, eles eram sujeitos do seu próprio processo de aprendizagem, eles tomavam decisões e tal. Mas, assim, você recheou bastante com atividades experimentais e as atividades que eles podiam fazer em sala de aula mesmo, com os materiais mais simples que eles tinham, que eles construíam. E isso é um bom suporte para os professores, né? E tu sabe que mesmo eu tendo trabalhado dentro da graduação já com isso que eu falei, sendo professor de ensino superior, eu me senti muito bem fazendo isso com eles, porque ela te dá uma condição, né? Te dá uma certa segurança em desenvolver algo que já foi testado com outros professores. Então, isso é o grande ganho também de você pegar uma dissertação de mestrado, não só fazer, mas sim pegar, ler e tentar adaptar o teu processo, porque os alunos foram eles que construíram lá o diafragma, foram eles que sopraram lá o canudinho para ver se o ar, né, se era oxigênio, se era gás carbônico. Então, eu simplesmente fui mediando o processo, né? Escolhi, obviamente, alguns microtextos para dar aquele caráter para o nível deles. Claro, esse é o meu papel, mas, assim, a interação deles foi muito diferente. Eu tinha que ver, tem lá nas fotos, né, Classi? Tem as fotos dos alunos, tem uma foto de uma hora que ele está fazendo experimento e o aluno está assim, ó, com o olho arregalado da diferença das cores, assim. Então, isso vai
deixa a gente muito feliz, vai além do que a gente esperava, né? Eu acho que outro ponto também que vale, assim, que eu lembro do teu trabalho, assim, que foi você trazer profissional da saúde no final, né? E eles Isso, poderem isso, dialogar com o profissional da saúde, né? isso, eu ia falar da avaliação e acabei não colocando. Como surgiram tantas ideias e tantas palavras. Bom, o começo foi um brainstorm, né? Foi aquele bombardeio de coisas. E aí o que acontece? Perto da escola tem um posto de saúde. E a gente aproveitou as idas deles ali, porque eles fazem aquelas incursões para ver como é que está a questão de vacinação e tudo mais. E eu convidei eles para fazer a nossa avaliação. E Cleci foi um espetáculo. Bom, eu nunca vi eles fazerem tantas perguntas, assim, vamos dizer assim, perguntas muito legais, assim, coisas bem particulares, mas que eu senti que eles estavam envolvidos com aquilo. Eles queriam realmente resolver um problema que às vezes era deles lá, que era a questão da asma, de um tio, que é uma coisa que envolve, como eu disse, foi além do que a gente pensou. E os profissionais muito, né, muito assim, prestativos, falaram todas as respostas, né? Foi uma aula assim que eu precisei pedir um período para outra colega para poder caber dentro dos meus 3 períodos, né? Então extrapolou aquilo que a gente tinha imaginado. Então é fantástico pensar nisso, né? E como eu disse, a UEPS é robusta nesse sentido, porque vai chegar uma hora, uma parte do processo que você pode trazer, né, alguém para avaliar isso. E nada melhor que um técnico, né, uma pessoa da área, né, principalmente da área do sistema respiratório, para fazer isso. Foi muito bom. Foi bem interessante. E é legal porque eles se prepararam para esse diálogo, né? Eles se apropriaram de conceitos, na descrição passaram a tentar entender como se dava e poder formular as perguntas, né? Eu lembro. E eu sempre brincava com eles, porque do que é a epiglote? Eu brincava com eles, sabe? Falava os nomes assim diferentes. Por que eu tenho que aprender ciências? Mas aí quando começa, como tu disse, quando eles começam a se apropriar e começam a ver que aquilo tem a ver com o tio ou com a irmã, e aí aquilo começa a fazer parte do cotidiano deles de um jeito que, como eu disse, muda todo o processo. O engajamento é totalmente diferente. Foi bem interessante, né? Embora que hoje eu tenho certeza que se a gente estivesse falando disso agora, principalmente com o coronavírus, ia ser quem está usando essa aula está matando a pau. É verdade, é verdade. Eu ia até comentar sobre isso. Mas aproveitando também aí, eu lembro que você atua, quero tocar em 2 pontos. Um é a interdisciplinaridade, porque tu é professor de matemática, de física e está trabalhando ciências, né? Achei isso muito legal. E o outro é a BNCC, né? Que na época a gente, né, não tinha ela oficial ainda tal. Como se encaixa aí o teu trabalho Pois em é. relação... Sabe, Cleci, que eu peguei todo esse processo, né? Então, eu trabalhava em 2013, peguei todo esse processo. Trabalhei com os meus alunos da graduação PCN, né? Até esses tempos eu lembrei de alguns alunos da graduação, PCN, e agora vem essa nova forma de apresentar. Então, mudaram algumas coisas. Por exemplo, você tem desde o primeiro ano a parte de vida e evolução, né? Que é o eixo que se encontra na BNCC, e ele lá já começa a conversar sobre o sistema respiratório, né? No 5º ano já traz a questão da relação que tem dos sistemas, né? Da alimentação, da questão da nutrição, e tudo isso está incluído ali. No 6º ano também. No 7º já fala também da questão da poluição. Então, daí a gente para e pensa, bom, como é que eu, professor de matemática, vou poder fazer esse link? Quando tu começar a olhar a questão das atividades experimentais, surgem N situações onde eles vão perceber que só matemática não resolve, nem só a física, né, que no caso ali é as ciências, né, nem só a interação, a própria interação, né, de trocar as ideias também. Então, o interdisciplinar, ele aparece em todos os processos. Uma das atividades para definir isso foi usar o cronômetro. E aí pensa comigo, bom, eles vão usar o cronômetro, que vai ficar fácil de identificar. Eles tinham alguns alunos que ainda tinham dificuldade em saber se era segundo, se era minuto, se era milissegundo, entendeu? E aí a gente começa a pensar assim, bom, então existe uma necessidade de quantificar as coisas. Então eu conseguia fazer isso.
na ideia da pressão também, quando a gente trabalhou, quando eles falaram da pressão, né, quais eram os valores. Então, quando o professor promove esses espaços de discussão e se isenta, né, de usar aquela tarja, eu sou professor de matemática, e começa a se posicionar como algum professor que quer aprender junto, aí você vai ver que começa a aparecer ciências, a própria geografia, né? Começa a aparecer a questão da geografia, porque aqui no sul era mais, a temperatura é diferente, então as doenças são diferentes. Então, tu começa a pensar e se, vamos dizer assim, se despir daquela tarja, né? Dizer, eu sou professor de matemática. E como eu era professor de matemática deles na turma, no começo aconteceu isso. Mas, professor, eu sou professor de matemática, nós estamos trabalhando em ciências. Daí eu comecei a dizer, sim, mas eu posso descolar uma coisa da outra? Elas vão andar juntas. Então, no meu ponto de vista, e a BNCC está mostrando muito bem isso, que você precisa, na verdade, integrar as coisas, tentar ir além daquilo que está definido, né, como uma tarja. E, no meu ponto de vista, elas não podiam ser dissociados, né, como está lá em caixinhas. Então, acho que a única crítica que eu tenho com o que está lá na BNCC seria isso, né? E às vezes parece que tem que ser daquela disciplina, daquele professor. E no momento que a gente esquece um pouco esse conceito, começa a se organizar de maneira que eu vou aprender junto com meus alunos. Se precisar matemática, nós vamos dar um jeito de matemática. Se tem que ir lá para ciências, vamos se organizar junto. Eu acho que a coisa fica diferente. E outra coisa que eu achei bem interessante, assim, no discutir com os alunos ali, é a questão de que eles interagem muito mais. Então, quando eles vão interagir, eles vão perceber, e eles saem dali, eles pesquisam as coisas. E às vezes eles vêm com coisas de outras disciplinas também. E então, o que acontece? O professor não pode achar que ele é o detentor de todo o saber, e sim se enquadrar junto no processo. Eu também não sei essas coisas. Como é que a gente vai fazer para aprender? Aonde que a gente vai buscar? Que eu acho que isso está bem claro, sabe? E, então, essa dissociação de disciplinas, no começo foi bem claro, assim, foi até impacto para eles, mas como tu é professor de matemática, né, mesma coisa que ele dá aula de educação física, né, mas parecia a mesma coisa, mas continua sendo algo que é deles, né, então foi bem interessante esse processo, e teve muita matemática ali, depois teve na questão das medidas, né? Quanto de bromotimol colocar, soda cáustica, tudo de unidades. A questão dos tratamentos de informação, que tinha os gráficos de quantos por cento da população tinha tal doença, tinha um monte de coisa ali aparecendo. E então, assim, fomos aos poucos agregando e trazendo para chegar nesse final e mostrar para eles que não é só matemática, não é só ciências, eles precisam entender todo esse cotidiano, esse mundo que está ao redor deles, que isso é o que traz o verdadeiro conhecimento, né? Essa parte foi muito importante para mim, acho, em todo o processo. O conhecimento é interdisciplinar, né? E eles têm que quebrar um pouco esse paradigma de que matemática, eu só pergunto na aula de matemática, ciências na aula de ciências, né? O professor de matemática. Então, esse caráter também inovador do teu trabalho, que é você, como professor de matemática, e aplicar e desenvolver um trabalho no campo de ciências, lógico, tu escolheu ciências porque também é a tua área, né? Mas tu ir lá e mostrar para eles esse diálogo entre as disciplinas também foi muito, muito rico do teu trabalho, né? Um bom exemplo aí para os que estão desenvolvendo os produtos educacionais, aí olhar o trabalho do Juliano. Física, química, biologia, matemática, e teve algumas aulas que eu também trabalhei em geografia, em função disso que eu te falei, da questão das temperaturas, porque era o 8º ano, então tinha que usar os números racionais e tal. Então, tu começa a perceber que o teu trabalho fica muito mais completo quando tu se sente livre para fazer as coisas e entender e aprender junto com eles. Isso vale muito. Juliano, nosso tempo está quase terminando, mas antes eu quero que tu fale uma outra coisinha que do teu trabalho assim, me chamou muita atenção, quer dizer, do conjunto da obra do mestrado, que foi a tua participação, né, intensa nos eventos, divulgando o teu trabalho, a publicação do artigo numa revista aí muito qualificada. Queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência que o mestrado te proporcionou também. Pois é, o mestrado ele traz essa divisão, né?
até chegar no mestrado, eu tinha uma visão de como é que era a questão acadêmica, embora estando com colegas muito qualificados, né, lá na nossa grande física lá. Então, assim, houveram os encontros de ensino de física, aquele EFIS, o encontro estadual, trabalhei artigos lá. A Revista Brasileira de Ensino, Ciência e Tecnologia, também tinha um artigo lá. Capítulos de livro, né? Temos 2 livros com capítulo. O próprio CEMAP, que é dos colegas ali do seminário, né? Da prefeitura, onde os colegas fazem parte, são convidados, né? Então, lá foi feito também um curso sobre isso. O Cinect, né? Que é um evento em Ponta Grossa muito interessante, ele traz, inclusive, onde eu tive a oportunidade de conhecer o nosso referencial teórico, né, o Moreira, né, também lá na URGS, mas que ele é lotado lá na URGS. Então, o mestrado, ele fez uma diferença muito grande nesse sentido, em mostrar que a pesquisa, para mim, mudou totalmente a forma como vê. Hoje eu não entro mais dentro de uma sala de aula sem pesquisar, sem olhar aquilo que já tem, né, trabalhos de dissertação, artigos publicados. Então, eu também me enxergo nisso, sabe? Então, isso é o que eu espero que os colegas que almejam, né, trabalhar com o mestrado entendam isso, que a gente, quando faz, é toda uma dedicação. Sim, é necessário horas, você precisa disso, mas, gente, o retorno que você tem de ver o teu artigo publicado numa revista, né, nacional, onde tem as certificações muito, muito boas, a participação, tu poder ir divulgar, trazer o teu trabalho, conversar com pessoas do mundo inteiro, às vezes, né? Eu me lembro que conheci um professor, aquele chileno, que infelizmente faleceu um tempo atrás, fiz uma oficina lá da UEPS com ele, da teoria da aprendizagem significativa com ele lá. Então, isso foi um divisor muito grande na minha vida, eu aprendi muito, eu acho que a pesquisa me trouxe argumentos, né, Cleci? Hoje a gente tem bastante sala de aula, pode dar 10 anos de aula, mas quando você tem uma teoria bem organizada, você coloca isso em prática, isso faz uma diferença muito grande. E participar desses eventos, a gente conhece muita gente. Até hoje eu tenho amigos que eu fiz em 2016, a gente conversa até hoje sobre os trabalhos e sobre os próximos eventos que a gente vai. É muito bom mesmo. Nossa, Juliana, é muito gratificante, não só porque fui orientadora, mas, né, por ter participado, assim, como o programa, como instituição desse teu trabalho, né, e ver, assim, a repercussão, né, claro, por tudo isso que tu nos colocou, né, nesses 30 minutos aí, só podia ter essa repercussão, né, desses cursos, livro, tá registrado em livro, em revista. Acho que realmente você também, assim, elevou o nome do programa, né, divulgou o programa, divulgou as ações que são feitas dentro do programa. Isso é muito bom para nós que estamos do outro lado, né, que somos os docentes. Então, isso a gente agradece também todo esse teu empenho e dedicação, né. E pena que o nosso tempo está acabando, Juliana. Eu digo que é o nosso, né, eu digo que é o nosso empenho, porque sem os colegas do mestrado, sem os professores que estão sempre ali nos orientando, sem a tua orientação, principalmente, que assim, a gente vira uma questão de uma família, né? A gente faz parte, a gente pega junto e se organiza e vai atrás e corre, e assim, e mudar a vida da gente, dos colegas, é saber que tem outros professores, né, que com esse trabalho que a gente fez, estão mudando também a prática, que vai além do que a gente imaginava, né? Então, isso é o que traz, é o que fica, assim, bastante do mestrado. Tenho muito boas lembranças e, com certeza, se desse, começava outro, né? Porque é muito legal. Tem o doutorado aí, acho. Tem o doutorado, aí eu deixo para deixar o gostinho começar. Isso aí, vamos esperar, né? Tá aberto aí as inscrições. Pessoal, assim, agradeço, Juliana, um forte abraço. Muito obrigado, né, por estar conosco, por socializar esse trabalho conosco e por dedicar esse teu tempo aí a divulgar, enfim, toda a tua experiência que tu viveu no PPGC. Eu que agradeço, Cleci, sabe? Eu acho que todo mundo que tem essa oportunidade, né, vai perceber que a gente não faz o bem só para nós, né? A gente faz o bem quando o professor tem esse potencial. A diferença que a gente faz na sociedade é essa, né? Embora alguns não pensem assim,
Eu falo isso muito e mando um abraço para meus colegas do município que sabem que eu estou falando, que a gente está todo dia batalhando para tentar mostrar para os nossos alunos que conhecimento ele faz a gente mudar de vida. E eu acho que isso não tem preço, né? E o mestrado, com certeza, me ajudou muito nisso. Ah, legal, muito bom. Pessoal, agradecemos então a participação de todo mundo. Um forte abraço a todos. E a semana que vem nós temos mais uma edição, né, das 18 às 18h30. Juliano, forte abraço e muito obrigado mesmo. Muito agradável esse bate-papo aí. Tchau, obrigado, tchau, pessoal. Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.